por esse homem chamado Teófilo, que resolveu então propagar, Deus agindo na verdade, o Evangelho. E Lucas, ele tem uma missão muito forte para escrever, porque a característica do Evangelho de Lucas é muito diferente, por exemplo, de Mateus. Como Mateus é o Evangelho que foi escrito para judeu, Marcos para romanos, João para gregos, Lucas ele vai escrever para gentios no contexto universal. E você vai observar algumas coisas em Lucas que você não vê em Mateus. Por Mateus apresentar Jesus como Messias, aquele que está vindo para Israel, você vai observar um projeto, parece, de salvação muito restrito. Aonde? Dentro de Jerusalém. Ali você vai ver que Deus, Cristo, está pregando para os judeus. Só que quando você pega Lucas, você vai ver a veia paulina. Por quê, pastor? Porque em Lucas já começa a aparecer muitas coisas. Como? Já começa a aparecer mulheres, já começa a aparecer pobres, já começa a aparecer pessoas que estão à margem da sociedade. Eu quero parafrasear William Barclay, e ele fala algo muito interessante, abre aspas. Barclay vai dizer que Lucas, tendo uma veia paulina, ele é o evangelho que se configura com a igreja porque ele é multicultural e multirracial. E ele diz que nenhum outro capítulo da Bíblia, como Atos capítulo 16, quando está contando a história da primeira igreja fundada na Europa, você vai observar que ali, quando a igreja está sendo fundada, aquela igreja ela é multicultural e multirracial. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar rapidamente, eu preciso dessa introdução. Ali você vai observar que nós temos um carcereiro, nós temos uma mulher prosélita rica chamada Lídia, e nós temos uma jovem grega possessa. A mulher, ela é prosélita, alguém que está simpatizando com o cristianismo. O carcereiro romano, ele é classe média, e a jovem, ela é grega e bem pobre. Então a gente tem três classes: rico, pobre e classe média, e tem três culturas diferentes: uma asiática, uma prosélita, um romano e uma grega. Ou seja, em Cristo tem espaço para tudo e para todos. Quando você começa a observar, você vai observar que no judaísmo, os judeus queriam só quem? Os judeus queriam só alguém que tivesse o sangue de Moisés. Como assim, pastor? Se você é da linhagem de Abraão, se você tem linguagem sanguínea de Moisés, você pode fazer parte do plano de salvação. Os gregos, eles já queriam os intelectuais, os filósofos, até porque o meio de salvação, pastor Frank, que eles ensinavam, era a salvação pela gnose, a busca desenfreada pelo conhecimento. E eles diziam, então, eles estavam preocupados com quem? Com os grandes oradores, com os homiletas, com os homens dos grandes discursos, com os homens que tinham uma retórica infalível. Só que quando o cristianismo começou a aparecer em cena, Jesus falou: pobre, quero; desempregado, quero; mulher, quero; aqueles que estão à margem da sociedade, quero; aqueles que estão aí, leproso, traz que eu quero; paralítico, pode trazer que eu dou um jeito. E isso fez com que o cristianismo explodisse, tornou-se uma religião daqueles que precisavam de uma atenção, porque Jesus veio mostrar não uma ética que o mundo estava acostumado a ter, mas uma ética do reino, uma ética universal. Quando você pega Mateus, capítulo de número 5, versículo de 5 a 7, você vai observar que ali está um dos maiores sermões que todos os líderes, escute isso, que todos os líderes das grandes religiões estudam. Como assim? Se você é espírita, budista, católico, muçulmano, mórmon, todos esses principais líderes foram estudar o Sermão do Monte, que para muitos, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, é o maior e melhor sermão de Cristo. Por quê? Porque ali nesses 3 capítulos está toda a ética do céu que Jesus veio implantar e mostrar para a terra, que ele enxerga o mundo com uma visão totalmente diferente. E Lucas então ele começa isso, e ele vai narrar em 28 capítulos, quantos? 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, os 100 primeiros anos da igreja aqui na face da terra. Só que aqui no Evangelho de Lucas, apesar dele estar enfatizando a humanidade do Senhor Jesus, Lucas vai começar a dar características que esse Jesus humano, ele não é só humano, mas que ele é também um Senhor Todo-Poderoso. Por exemplo, no capítulo de número 3, 4, você vai ver Cristo sendo batizado. No capítulo de número 5 já há uma manifestação, a grande pesca maravilhosa.
No capítulo de número 4, ele entra numa sinagoga de judeus, e os judeus ficam tão escabriados, porque ninguém tinha ouvido nenhum rabi falar daquela forma. É interessante que quando você ler um autor bíblico chamado J. Jeremias, que para muitos, até mesmo católicos, esse estudioso, ele foi um dos melhores que escreveu sobre o Novo Testamento. J. Jeremias vai dizer que quando Jesus se apresenta como rabi, existem duas maneiras de você ser considerado rabi. A palavra rabi é uma palavra aramaica que significa mestre, e só tem duas possibilidades na Palestina, no tempo de Jesus, de você ser um rabi. Pergunte qual? Primeira, você é um rabi se você estudar no Sinédrio, na escola messiânica. Ali no lado do templo tem uma faculdade onde fariseus e saduceus estão formando 72 pessoas mais ou menos o Sinédrio. Para mim ser um teólogo, para mim ser um mestre, para mim ser um rabi, eu tinha que estudar ali. A outra maneira para mim ser rabi era se eu fosse considerado pelos sinais que eu fazia. Tanto que várias vezes você vai ver o embate de Jesus, alguns fariseus chegando com ele dizendo: mestre, nós sabemos que tu és homem vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Vou melhorar a tua memória aí para te me ajudar no glória. Qual, pastor? Em 2 de João, água é transformada em vinho. Em 3 de João, um homem é transformado. Em 4 de João, uma samaritana é transformada. Em 5 de João, um paralítico levanta. Em 6 de João, pães e peixes são multiplicados. Em 8 de João, ele disse à luz do mundo. Em 9 de João, ele abre os olhos do cego. Em 11 de João, ele levanta Lázaro. Isso são sinais. Então, se alguém tinha alguma dúvida que Cristo era um mestre, por não ter estudado, não tinham dúvida nenhuma que ele era um mestre, por causa dos sinais que ele realizava. Só que escute, pastor, por que eu trouxe esse enredo, esse pequeno cenário, para agrupar com isso que eu quero falar para você? Porque essa cena aqui, ela é a cena de um banquete. Ela é a cena de quê? De um banquete. E Jesus, pastor Frank, ele já começou a ganhar popularidade. Jesus, ele começou a ser um homem chamado. E é interessante que Mateus, capítulo de número 4, os últimos versículos vão nos trazer uma informação muito precisa. Pergunte qual? Você vai observar que quando Jesus aparece em cena, o evangelista Mateus nos dá uma informação dizendo: olha, e vinham, repita comigo, diga, de Decápolis, Galileia, Samaria, Judeia. Aí você olhando assim, não tendo uma noçãozinha da geografia bíblica, você pensa que é Pá, 40 horas, distrito, Marambaia e centro. Só que quando tu pega o mapa, tu vê que são estados diferentes. O que é que esse homem tem tão diferenciado, que tem pessoas vindo de outros estados, sem um transporte público, sem sequer uma bike, para vir ouvir isso aqui? Escute só, e é tão bom, que depois da mensagem que ele prega, até comida, oh glória, até pão e peixe tem para dar para o povo que está ali escutando. Só que escute isso aqui, o sermão dele em Lucas 4, Lucas o quê? O sermão dele em Lucas 4, dentro da sinagoga, impacta. E as pessoas que viram, tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar, abriram a boca, e os próprios líderes farisaicos, líderes religiosos, abriram a boca e falaram assim: ninguém fala com esse homem fala diferente. Até os espíritos imundos se submetem à sua autoridade. Ou seja, Jesus começou a ganhar uma notoriedade grande. Deixa eu melhorar para ti. Se fosse hoje nos tempos, e Cristo fosse um pregador, ele ia estar lutando com um só pregador que se destacava ali. Pergunte quem? João o Batista. Porque naquele tempo Deus havia se calado 400 anos, e ele voltou a falar na boca de João. E se fosse hoje, todo o canto que você passasse em Ananindeu, a Belém, região metropolitana, você ia ver um outdoor de Jesus, porque ele estava em evidência. Só que escute uma coisa aqui, nesse dia, Jesus foi convidado para um banquete. Para quê? Para um banquete. E quando eu leio esse texto aqui, eu posso observar que tem 3 personagens principais. Repita comigo, diga: o fariseu Simão. Você pode fazer melhor. O fariseu Simão, Jesus o rabi, e a última, a pecadora prostituta. Segundo o doutor Stanley Ellis, ou melhor, segundo o doutor Kenneth Bailey, anote esse livro e compre, Parábolas de Lucas, doutor Kenneth Bailey. Compre essa obra para você entender todo o contexto do primeiro século da Palestina, no momento que Cristo viveu entre nós. Doutor Kenneth Bailey vai dizer que esse convite aqui, nós não sabíamos se era um convite, vou falar no português bem paraense, ou se era uma arapuca.
Por que, pastor? Capítulo 7, está com a Bíblia aberta, versículo 36. Olha o que o texto bíblico diz. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Um fariseu, então, convida. Não é normal um fariseu fazer esse convite. Olhe para mim. Só que o Oriente, pastor Frank, ele tem uma cultura. Pergunte qual? Ali no século I, se você pegar qualquer estudioso que escreva sobre isso, você vai observar que ali tem todo um enredo e um ritual para um convidado. Deixa eu te explicar. Quando mestres que circulavam na Palestina andavam por ali, era muito comum as casas desses homens poderosos da sociedade, como fariseus e saduceus eram, receber esses viajantes. E quando a sociedade ou a comunidade já entendia que aquele homem era um homem poderoso, um homem que vinha de Deus, um homem influente, Jesus já era isso, eu acabei de te explicar, eles organizavam muitos banquetes para que essa pessoa entrasse ali e eles ficassem debatendo teologia. Era como se fosse assim. Só que quando eu leio o versículo de número 36, o texto bíblico vai dizer que Jesus entrou e ele tomou lugar na mesa. Só que eu sou ocidental. Eu sou o quê? Ocidental. E aqui, quando alguém me convida para ir no churrasco, eu entro na porta e geralmente a pessoa fala assim: o senhor trouxe alguma coisa? Se é mulher, deixa eu melhorar para ti, ó. Se é uma mulher, a pessoa anfitriã vai dizer: entre aqui, me dê a sua bolsa, deixa eu guardar o seu guarda-chuva, e nós recebemos essa pessoa com um aperto de mão, ou se formos muito educados, com um beijo, e mandamos essa pessoa sentar. Mandamos fazer o quê? Sentar para tomar um café. Só que Jesus não sentou aqui. Inclusive essa tradução, tomou lugar à mesa, ela não é uma boa tradução. Pergunte por quê? Porque a mesa que Jesus vai sentar, entre aspas, é uma mesa triclínio. Depois você vai lá na internet, quando você chegar na sua casa, que eu não tenho tempo, e você diz assim, ó, mesa triclínio. Era uma mesa em forma de U, bem baixinha, deveria ter os seus 40 ou 50 centímetros de altura. E era comum os rabis chegarem, escute, olhe para mim, era comum os rabis chegarem, entrarem na casa, só que eles não sentavam, eles se deitavam, porque era estilo divã. Como assim? A mesa ficava no chão, onde? Em forma de U, a pessoa coloca a cabeça no cotovelo esquerdo, para fazer a alimentação, e escute, às vezes essa discussão, ela demorava horas, ela poderia começar meio-dia, se estender até 6 da tarde, ou ir até pela beira da noite. E que assuntos eram tratados? O anfitrião convidava um mestre, o mestre entrava, colocava a cabeça no divã, na mesa triclínio, por trás os pés dele ficavam para trás, e ficavam servos. Ficavam o quê? Servos. Ficavam servos, escute, Palestina, século I, o que é que tem ali, pastor? Repita comigo, diga assim, deserto. Por favor, me ajuda, diga, deserto. Então, se um forasteiro, um mestre anda, como é que o pé dele vai chegar? Limpo ou sujo? É por isso que toda família rica tinha uma tradição. Que tradição, Evandro? Se eu sou uma pessoa que, digamos que o Evandro é um mestre. Evandro, levanta aí. Para você entender. Digamos que o Evandro é um mestre. Pode vir, Evandro. Só que quando o Evandro vai chegar, o pé dele com certeza está todo empoeirado, porque ele vem andando num deserto. Só que a pessoa que convida tem todo um ritual que é obrigatório, e se isso não for feito, é reconhecido como uma forma de um grande desafeto, é uma grande falta de consideração. Escute, quando o Evandro chega, segura aí, entra, coloca o cotovelo direito na cabeça, deita no divã, na mesa triclínio, e o pé dele fica esticado. Os meus servos, quem? Já estão com uma bacia aqui atrás, lavando os pés do Evandro, porque isso é o mínimo que o anfitrião pode fazer. Só que escute, quando o Evandro chega, ele é mestre. Ele é o quê? Ele é o quê? Então, se eu recebo um mestre, na condição de mestre, e eu sou mestre, eu beijo a testa. Escute, que testa, né, irmão? Segura aí, olha para mim, ele é meu amigo, eu posso beijar ele. Olha para cá, eu beijo a testa, ou no Oriente Médio se beija muito no rosto, um beijo daqui e um beijo daqui. Só que escute, só que se o Evandro chegar, pastor Frank, e ele tiver uma patente maior que a minha, eu não vou na testa, eu já venho na mão, fica em pé, eu já me curvo.
Então, alguns já iam direto para o pé. Meu Deus. Reconhecendo que aquela pessoa tinha muita influência e muita autoridade. Pode sentar lá, por favor. Só que escute, talvez você não percebeu. Pergunte o quê? Simão não fez nada disso. Jesus entra, na verdade, ele não queria Jesus ali. Porque quando Jesus colocasse o pé na porta, já era para ter os servos, os filhos, uma bacia, que mais? O azeite de oliva para ungir e uma toalha para limpar os pés depois que foram lavados. Só que escute, para o fariseu ficar com uma pulga atrás da orelha, ele ia dizer assim, ó, eu estou reconhecendo e chamando ele como mestre, sim ou não? Escute, todo mestre que passou aquela porta, pastor Frank, aquele dia teve esse tratamento. Os pés dele foram lavados, eles foram recebidos com ósculo, com beijo, e também foi derramado um azeite, não de alabastro, um unguento, mas o de oliva. Isso era comum, isso era tradição, isso era um ritual nesse tempo aqui. Só que quando Jesus entra, ele não tem azeite, ele não tem beijo, escuta, ele não tem bacia e nem toalha. Naquele momento, sabe o que Jesus ia fazer? Ia voltar. Porque culturalmente, ele ia entender que ele está chamando de mestre só da boca para fora. Calma, ele está entendendo que ele está chamando de mestre só da boca para fora, mas para infelicidade do fariseu, Jesus falou, eu vou ficar. Me ajuda no glória aí que eu tenho algo forte para ti. Jesus falou, eu vou ficar. Só que escute, eu pesquisei bastante hoje isso aqui para trazer uma palavra abençoada para ti. E o contexto que eu fui entendendo, eu fui sendo muito edificado e dando muito glória a Deus. Essas casas, elas geralmente, pastor Genilson, ficavam com a porta aberta. Porque, escute, a refeição de um fariseu ela é muito restrita. Para quem? Para fariseu, para amigos e para pessoas da nata. O que uma mulher pecadora, melhor, prostituta, vai estar fazendo na cena do banquete? Aí, quando eu vou para a arqueologia, para a história, para a teologia, eu entendo que essas casas, geralmente elas ficavam com a porta aberta. E as pessoas que passavam, escuta, Jesus é famoso, Jesus é o quê? Ouviram o sermão dele na sinagoga. Quando a mulher ouviu que Jesus entrou na casa de Simão, ela falou, não vou perder esse culto. Ô glória, presta atenção, que Deus tem um negócio aqui. Não vou perder esse culto, eu vou para lá. Ela aparece nisso aqui. Ô glória, dá um glória aí, irmão, para me ajudar. E como é a cena? Quando o fariseu começa, escuta, com certeza algum assunto teológico estava rolando. E na cabeça do fariseu ele já começou a pensar, porque ele pensa consigo, o texto diz, eu quero ser muito fiel ao texto, que ele fala assim, ele fala, olha o que o texto diz, só fala se tu dá glória a essa. O texto diz assim, ó, e ele falou consigo mesmo, ou seja, ele só pensou. Pensar logo perto de quem, não? Oh, glória. Presta atenção numa coisa. Eu falei para vocês que tinha duas maneiras de ser mestre. Pastor Frank, deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho. Olha a diferença do mestre formado na terra para o mestre formado no céu. Lá vai. O mestre formado na terra, a teologia dele humilha os outros. O mestre formado no céu, a teologia dele liberta. O mestre formado na terra, ele usa o intelecto e a teologia para matar e para chamar os outros de burro. O mestre formado no céu, levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra para ti. Talvez você não entenda, mas a vocação não começa na faculdade, a vocação começa lá no alto, e é lá do alto que ela é liberada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora escute, Jesus entrou, o fariseu falou assim, o que esse homem quer fazer? Porque se eu tivesse passado uma vergonha dessa, eu já tinha ido embora. Porque todo mundo que entra tem um tratamento. Escute, ele chamou Jesus de mestre, porque o Senhor fala, Simão, eu tenho uma coisa para te contar. Ele responde com a maior cara cínica, diga, mestre. Olha o mentiroso, sabe aquele irmão que chega contigo e fala assim, ó, rapaz, tu prega muito, viu?
Tu é homem de Deus. Quando tu vira a costa, isso aí não prega nada, irmão. Isso aí é só misericórdia. Não tem aqui, só tem lá por 40 horas esse tipo de gente. Olha para mim aqui. Esse aí não prega nada, esse aí é só misericórdia, viu? É aquele cara que está todo tempo fazendo aquela média, abrindo a boca, te dando título, dizendo que tu é o cara, dizendo que tu é bom, mas o coração dele, tu não passa de um Zé Ninguém. Só que ele se quebrou. Pergunte por quê? Porque mestre do céu não quer título da terra. Não, vou falar de novo. Levante a sua mão. Mestre do céu não quer regalia, não quer ser bem quisto, não quer. Mestre do céu tem outro propósito. Mestre do céu tem outra vocação. Me ajuda no glória. Mestre do céu tem outra chamada. Mestre do céu tem outro foco. Mestre do céu tem outra visão. Mestre do céu se comporta diferente. Mestre do céu. Aleluia. Olha isso aqui. Enquanto a conversa continua e Jesus começa a comer, sente um perfume na sala. Oh, glória. Como eu venho só de vez em quando, eu vou pregar até 10. Estou brincando, olhe para mim. Pastor, sente o perfume. Escuta, o azeite que é para receber o mestre é o de oliva. É o de quê? É o muito mais barato e muito mais simples. Só que está exalando na sala não é o de oliva, é o unguento. Quando Jesus está lá, com certeza tinha uva. Que era da onde vinha o vinho. A glória, meu irmão. Quando Jesus está lá comendo a uva, hein? Quando ele vê um negócio no pé dele, aquele cheiro. Escuta, não é filho de Simão que está limpando, não é servo de Simão que está limpando, e nem empregado da casa. Olha para o seu irmão, por favor. Estou esperando você olhar. E diga assim para ele: era uma mulher. Calma, por favor, segura. E diga assim: e pecadora. A Bíblia faz, rapaz, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia enfatiza, pastores, que era uma mulher, e era ela o quê? Pecadora. O fariseu se quebra todinho. Pergunte por quê? Porque ele pensou que Jesus ia se sentir menosprezado. Mal ele sabia que o Espírito Santo já tinha o plano B. Oh, meu Deus do céu, levante a sua mão, porque o Espírito Santo não perde. Quando começa a exalar, escuta. Há um comentarista turco, Evandro. Já é pastor Evandro, já? Há um comentarista turco, evangelista Evandro, que ele diz que se uma mulher soltasse o cabelo dela na frente de um homem, aquilo é tido por Oriente como uma conotação sexual. Se você for hoje em um país muçulmano, hoje, um homem não pode pegar o cabelo de uma mulher se ele for cabeleireiro e soltar. Só uma mulher pode fazer isso, porque o Talmud diz que soltar o cabelo na frente do homem, você está se insinuando sexualmente para ele. Na cabeça de Simão, quando ele olha lá com o pé de Jesus, regando com lágrimas e o perfume exalando, ele pensa, ele o quê? Fale forte, ele o quê? Ele pensa assim: se esse aí fosse realmente profeta, como o povo diz, ele sabia que quem está pegando no pé dele, quem está chorando no pé dele, quem está limpando o pé dele, é uma prostituta. Inclusive, o coração dele automaticamente pensou que ela é uma prostituta porque ela soltou o cabelo. Só que escuta, Jesus não está preocupado com o que as pessoas pensam. Tanto que, olha que coisa linda isso aqui. Pastor Genilson, o texto bíblico diz que ele olha para ela. Ele olha para quem? Ele olha para ela, mas fala para Simão. Bora ler, eu quero que tu leia, por favor. Aleluia. Versículo de número 39. Quem encontrou, diga amém. Ao ver isto, o fariseu que convidava disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é. Jesus conta uma parábola. Volte comigo, versículo de número 43.
supondo aquele a quem jamais perdoou, replicou: julgaste bem. Agora olhe o 44, por gentileza, quem contou, diga amém. E voltando-se para a mulher, disse para, mais uma vez, e voltando-se para a mulher, disse a, olha aí, pastor Genilson, ele está olhando para ela, mas está falando para ele. Rapaz, olha isso aqui, como assim? Ô Simão, desde quando eu entrei, não tinha água, mas ela está chorando no meu pé. Tu não me recebeste com ósculo, mas ela está chorando aqui no meu pé. Tu não me deu azeite, mas ela está derramando. Meu irmão, olha aí. Segundo o doutor Saião, 1 litro desse unguento era 1 ano de trabalho. E sabe para que as prostitutas usavam isso? Pergunte para quê? Para melhorar o hálito ou para passar no corpo para ficar atrativa para os seus clientes. Isso era o instrumento dela de trabalho para a prostituição. Irmão, me ajuda no glória agora, lá vai. E se ela está pegando o instrumento de trabalho, pastor Frank, e jogando no pé de Jesus, só que pegou, não entendi, pastor, é que ela não quer mais a vida passar. Olha para mim com a mão levantada, pastor Frank, pega essa. Ei, Simão, o teu ensino, ele forma teólogo, mas o meu ensino liberta vidas. O teu ensino faz doutores, o meu ensino regenera, justifica, persevera, adota, transforma, elege. Levante a sua mão, eu recebo autoridade. E cantou. Sabe de uma coisa, pastor? Levante a mão. Eu estava pensando, dizendo: Deus, que palavra eu vou levar no encerramento do Confava? E essa semana todinha o Espírito Santo é a mulher do unguento, é a mulher do unguento, é a mulher do unguento. Ei, não foi a teologia que me trouxe aqui, foi o céu que preparou essa palavra para encher essa casa. Escuta isso aqui. Aleluia. Toda a regalia que Simão não deu, quem deu foi uma pecadora. Escuta aqui. Quando Jesus olha para ele, capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículo de número 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Olha o dissimulado aí no 40. Dize, mestre. Ele não considera Jesus o mestre. Na verdade, pastor Frank, o banquete foi feito para ele provar para a sociedade que Jesus era só mais um andarilho. Mas pastor Genilson, Jesus não era um profeta, ele era o profeta. Não, vou falar de novo. Jesus não era um profeta, ele era o maior de todos os profetas. Ele olhou para Simão e disse assim: Simão, Bíblia, versículo 41. Sabe o que é interessante? Antes de eu ler, olhe para mim todos aqui, por favor. Tem pregador, eu confesso que eu sou meio assim, que o cara já cai no carrão de cena. Ô miserável, tu está errado. Ainda tenho essas. Eu estou falando a verdade, irmão. Não adianta eu camuflar aqui que Deus me conhece. Só que Jesus é tão didático. Ele olha para aquele homem, ele sabe, pastor Frank, a intenção do coração desse fariseu, que não é boa. Mas mesmo assim ele não perde oportunidade de ensinar. Meu Deus. Ele olha para Simão e fala assim: Simão, deixa eu te contar uma parábola. Tinham 2 devedores. Quantos? Um devia 500 denários e outro devia 50 denários. Leia comigo o versículo 42. Deixa a Bíblia falar que ela tem poder. Agora escute isso. 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não tendo o quê? Não tendo o quê, irmão? Na cabeça de Simão, olhe para mim, ele era mais justo que a pecadora.
Na cabeça de Simão, quem deve 500 é ela. Meu irmão, olha para mim aqui, que isso aqui é forte. Na cabeça de Simão, quem deve 500 é quem? E quem deve 50 é ele. Na cabeça de Simão, o justo é ele e o injusto é ela. Na cabeça de Simão, o salvo é ele e o pecador é ela. Só que, segura, por favor. Só que o final do 41, ele é esclarecedor. Olha o que Jesus diz: Simão, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não interessa quanto tu deve, tu não pode pagar. Meu Deus. Tanto que deve muito. E aquele que já está quase santo no processo de santificação, precisa de a mesma coisa. Pergunta: de quê? Da graça. De quê? De Cristo. De quê? Da salvação. De quê? Jesus está falando para esse homem: olha, nós estamos no mesmo barco. Porque tem líderes religiosos que se camuflam atrás dos seus cargos. Eles pensam que quem senta aí tem menos pecado. Eles pensam, porque estão aqui engravatados, são mais santos. E quer que eu diga uma coisa? Quem faz mais são aqueles pecadores. Quem faz mais são aqueles que não sabem. Quem faz mais? Aleluia! Oh, glória! Escute isso aqui. A parábola desses dois credores. Como Jesus é especialista em responder pessoas. Escute isso aqui. Diga amém. Não me interessa em qual posição tu estás. Não interessa se tu é dirigente, se tu é pastor, se tu é teólogo, se tu é fundador, se tu é líder de departamento. Não interessa. Todos nós precisamos da graça. Precisamos de quê? Agora olhe isso. O que deve mais e o que deve menos. Na cabeça de Simão, quem precisa de perdão é ela. É quem? Mas na cabeça de Jesus, olha aqui rápido, estou terminando. Simão, tu não é o crentão, nem uma aguinha. Vou sentar. Simão, tu não é o crentão, nem um azeite. Simão, tu não é o crentão, nem um beijinho. Olha aqui, Simão. Não é doutora, mas está lavando meu pé. Olha aqui, Simão. Olha aqui, Simão. Levante a sua mão, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha aqui, Simão. Não sabe cantar, mas está lavando meu pé. Não dá aula na escola bíblica, mas está me beijando. Não é pastora, mas... Sente. Pastor Genilson, eu lendo João, o evangelista, eu sinto graça, irmão. Esse altar, ele é diferente. Escute, eu lendo João, na história com a samaritana. Fale para o pastor Frank, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor Frank, traga mais o pastor Narciso. Ele tem uns escolhidos na agenda dele, eu sou o último, irmão. Me dá essa força aí, viu? Olhe para mim. Na conversa com a samaritana, pastor Frank, Jesus falou para os discípulos: ei, vocês estão muito cru na fé, vão comprar comida ali em Sicar, no original, cidade dos bêbados, dentro da comunidade samaritana. Deixa eu aqui com ela, que eu tenho um tete a tete. Segura. Quando eles voltam, a mulher já é crente. Aí olha aí, eles foram comprar comida. Foram comprar o quê? Foram comprar o quê? Aí alguém pergunta para ele, pastor Genilson: meu Deus, irmão, essa desceu aqui, não foi lá em casa, desceu aqui no altar agora. Estou falando sério. Aí eles perguntam para ele: mestre, o senhor não está com fome? A resposta:
A minha comida é fazer a vontade. Não pegou. A minha comida é fazer a vontade do meu. Fariseu Simão estava pensando que ia abrir os olhos de Jesus com um banquete. Mal ele sabia que a comida que alimenta oh glória. Escuta, engraçado uma coisa, olha aqui para mim. O justo Simão, o crentão, nem honra deu para Jesus, nem bacia, nem água, nem hóstia, nem nada. Se fosse hoje não ia servir nem um café preto. Nada, só uma água quente. Tu já viu quando tu vai no interior? Eu sou pregador itinerante e eu viajo muito, para a glória de Deus. Meu irmão, a melhor coisa é quando tu entra no interior. Tem tatu, tem mucura. Estou falando sério, tem açaí. Tu vai na casa de um rico. Jesus abre a mão desse miserável para ele cooperar no reino, porque, meu irmão, o cara não te oferece nem água às vezes. Tu entra na... Irmão, o camarada pode ter só aquilo para ele e para os filhos, mas ele fala, come comigo, está aqui, bora comer, bora se alegrar. É um senso de justiça que Jesus estava dando uma lição para esse homem aqui, aleluia. O versículo de número 44, escuta. Olha para mim aqui, por favor, todos, estou terminando. Por que ele está falando para Simão, mas olhando para ela? Só fala o centro da glória essa. Agora eu falo, porque Jesus está dando atenção para quem está se arrependendo. Levanta a mão, meu irmão. Levante a sua mão. Olha o que Jesus falou. Vou passar constrangimento, vão falar de mim, mas ela vai ser crente. Levante a sua mão. É por isso que a gente tem que receber pedrada. É por isso que a gente tem que ser mal falado. É por isso que tem que falar de mal da gente. Porque através da nossa vida. Escuta. E a mulher? Quem? Terminando o esboço, ela não quer nem saber. Pastor Frank, ela está se arriscando, porque ela poderia ser apedrejada ali publicamente, de soltar os cabelos. Escuta, olha o que é a visão do homem de Deus. Na cabeça de Simão, de quem? A soltura dos cabelos é conotação sexual. Só que na visão de Cristo, a soltura dos cabelos é adoração. Porque Jesus conhece, não a soltura dos cabelos, mas a intenção do coração. Não adianta tu chegar aqui e dizer que o teu cabelo é um véu, e lá na tua casa tu nem cuida dos teus filhos, do teu marido. Tu não passa de uma religiosa. Não adianta tu chegar aqui e pregar e ver anjo descer, e lá na tua casa tu não é provedor e tu não é um bom pai. Ainda quer estar criticando os outros. Meu irmão, Pastor Frank, olha para mim, segura. Pegou uma patentezinha de nada. Agora é diácono. Aí ele virou o fariseu, doutor da lei. Olha, tu está em pecado. Olha, tu vai morrer. Olha, tu vai para o inferno. Olha, tu vai isso. Olha. Esse senso de justiça caia por terra nessa noite. Quem deve mais para Deus aqui nessa noite, eu espero que não seja eu, Senhor. E o que deve menos, todos precisam só de uma coisa: que Jesus entre na nossa casa e nos derrame graça. Aleluia. Eu encerro aqui. De verdade. Olhe para mim. A cena é tão linda. Pastor Genilson, aquele perfume deveria exalar. Eu vi um comentarista uma vez falando, Pastor Frank, que quando a rainha Esté passava nos seus spas, era muito distante que dava para ver o cheiro. Ou mulher cheirosa, irmão, segundo a Bíblia. Quando aquela mulher, olha, Dr. Bailey diz
que as prostitutas usavam aquele bálsamo, unguento, aqui no cordão, no pescoço. Quando o pessoal está olhando e vendo aquela mulher chorando, o sinal do arrependimento dela é porque aquilo é valioso. Olhe para mim. Uma pregação sem ilustração é como um prédio sem janela, falou Charles Spurgeon. Olhe para cá. Ela está aqui, ó. Quem está olhando daqui tem duas visões. Os que não entendem nada de Deus falam assim, ó: olha essa doida, desperdiçando dinheiro, perfume caríssimo. Mas quem é crente está falando assim, ó: ela não quer mais essa vida. Vou falar de novo. Ela não quer mais essa vida. Ela não quer mais ser prostituta. Isso não tem mais valor para ela. Isso não serve mais para ela. Fique de pé. Arabassurabaxandarai. Eu não sei com qual senso de justiça você entrou aqui nessa noite, mas nós estamos pegando uma martelada de Jeová e estamos saindo daqui como uns 2 devedores, com uma única consciência: nós precisamos da graça. Curve sua cabeça, Deus. Eu estou te apresentando essa igreja nessa noite, baseado em tudo que foi falado, que foi dito aqui. Não permita que sejamos pessoas religiosas. Nós somos miseráveis pecadores, Senhor. O nosso título não nos faz melhor do que ninguém. Nós queremos estar aos teus pés. Aquele líder teólogo, Senhor, nem um beijo no teu filho deu. E aquela mulher sem entendimento nenhum estava aos prantos aos seus pés. Esse é o lugar mais alto que podemos estar, aos teus pés. A tua graça nos alcançou. Eu não falei que você ganhou carro e nem casa. Eu vou dizer de novo: a tua graça nos alcançou. O maior sinal do avivamento, Senhor, é o nosso arrependimento, é deixar as velhas práticas. É assim que queremos caminhar. Muito obrigado por essa noite. Eu libero uma palavra sobre essa igreja. Eu libero uma palavra sobre esse ministério que o Senhor tem feito crescer, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Que todos possam dizer amém. Aleluia. Levante a sua mão ao céu. Levante a sua mão ao céu. O sol maior, meu filho, para mim. Você pode segurar na mão do seu irmão. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tem que fazer. Aleluia. O meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero a tua presença, declara comigo nessa noite.
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer e que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Segura. Tem alguém para Jesus nessa noite? Segura. Alguém que quer voltar para a igreja, se entregar para Cristo, fazer uma nova aliança com o Senhor? Todos são salvos na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom, se tiver alguém, pode sentar. Se tiver alguém no nosso meio que queira voltar, sentiu no coração que nessa noite tem que fazer uma aliança com Cristo, a oportunidade está aberta, tá? Para você vir aqui na frente, receber uma oração do pastor e mudar de vida. Mudar de vida, quando eu falo mudar de vida, é renunciar, tá? Renunciar às antigas práticas e ser agora uma nova criatura. Eu quero aqui louvar a Deus por essa noite. É o nosso último culto da Confava. É o nosso também último culto de janeiro. Não, ainda tem sexta-feira agora, nós temos doutrina. Sexta-feira temos doutrina, tá, gente? Culto de doutrina aqui começa às 7h30 e termina às 9h. A gente inicia às 7h30 com uma oração até 8h. 8h inicia o estudo e aí termina o culto 9h. Então você que ainda não conhece o culto de doutrina, é membro dessa igreja, está chegando agora, venha participar do culto de doutrina, por favor, tá? Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica. Você que ainda não faz parte de nenhuma turma de escola bíblica, me procure para a gente colocar você na escola bíblica. Nós temos turma aqui de jovens, crianças, maturidade e discipulado, tá? Então participe da escola bíblica todo domingo pela manhã. A informação que eu tenho para a igreja é sábado. Coloca no telão, sábado, o nosso compromisso, foco total, nosso compromisso no sábado será o nosso aniversário de um ano, olha aí, um ano da subsede, tá? Um ano da subsede, tá aí, dia 1º de fevereiro, vai estar conosco o pastor André Matias, vamos estar lá com o nosso pastor Genilson Rocha, nos alegrando, glorificando a Deus por esse um ano da nossa subsede ali no Pará, tá? A casa vai ficar pequena, chegue cedo, tá, irmãos? Vai ser uma bênção, só tem quantas 500 poltronas, né, Genilson? 500 poltronas lá, e eu espero você nesse aniversário, para a gente se alegrar, vai ser uma festa linda. Em fevereiro nós temos também o congresso de discipulado, coloca aí, meu filho, congresso do discipulado, aí ó, pela primeira vez nosso pastor Juliano Fraga,
aqui no nosso congresso do campo, do Ministério de Discipulado. Que Deus abençoe. Ontem eles estavam aqui fazendo a consagração, orando, fiquei muito feliz em ver, e que Deus abençoe nosso pastor Anderson aí na frente desse trabalho. Tem mais alguma coisa aí para falar, pastor Genilson? Pastor Genilson, rapaz, conosco aqui, quanta honra, né? Nunca mais tinha vindo no Tempo Central, ele só vem uma vez no mês, que é um culto de Santa Ceia Geral, porque ele é obrigado a vir. Mas está conosco aqui. Sexta-feira eu e o pastor Genilson estaremos na cidade de Vigia,